A morte é o fim inequívoco e permanente da nossa existência. A maioria das pessoas reprime inconscientemente a ideia de sua morte, pois é uma noção horrível demais para se pensar. Alguns talvez não fiquem tão horrorizados com a ideia da morte, mas sim com a dor associada antes da morte de alguém ou da morte de entes queridos. Vivemos vidas totalmente únicas, com experiências completamente diferentes, mas todos compartilhamos um destino comum, da morte. Isto é o que une todos nós. A morte sorri para todos nós e tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Poderíamos pensar que a morte é indesejável, pois nos priva da vida. Se por morte entendemos a morte permanente sem qualquer forma de sobrevivência consciente, esta questão deveria ser de interesse mesmo para aqueles que acreditam que existe uma vida após a morte, pois a atitude de alguém em relação à imortalidade deve depender em parte da atitude de alguém em relação à morte. Se a morte é indesejável, deve ser porque ela põe fim a todo o bem que a vida contém. Nesta visão, vale a pena viver a vida apesar da existência de sofrimento. Quanto mais se vive, melhor. O que faz a vida valer a pena inclui tudo o que consideramos desejável. O valor da vida não está associado à mera sobrevivência orgânica. Quase todos concordariam que a morte imediata e a vírgula imediata seguida de morte sem despertar seriam o mesmo resultado. Portanto, podemos dizer que mais vida é boa na medida em que se tem consciência e se consegue ter boas experiências. Se considerarmos a morte indesejável, é por causa da perda de uma vida, e não pelo estado real de estar morto ou inexistente. A morte é ruim por causa da conveniência daquilo que ela remove. Mas isto levanta a questão de se vivêssemos indefinidamente. Se tivéssemos dias praticamente intermináveis pela frente, isso não geraria uma preguiça generalizada? Teríamos todo o tempo do mundo, não haveria urgência para atingir grandes objetivos e haveria menos incentivo para fazer cada dia valer a pena e, como resultado, poderíamos acabar como um bando de pessoas infelizes. A morte pode muito bem ser o que torna a vida valiosa. Então, devemos temer a morte? O filósofo americano Thomas Nagel identifica dois erros comuns na noção de morte. O primeiro erro é a assimetria entre as nossas atitudes em relação à inexistência póstuma e pré-natal. Nenhum de nós existia antes de nascer ou ser concebido, mas poucos consideram isso um infortúnio. Como pode a morte póstuma ser considerada ruim e não a inexistência pré-natal? Alguns podem dizer que ninguém acha perturbador contemplar a eternidade que precede o seu próprio nascimento, e por isso deve ser irracional temer a morte, uma vez que a morte é simplesmente a imagem espelhada do abismo anterior. No entanto, isso não faz muito sentido. Embora seja verdade que tanto o tempo antes do nascimento de um homem como o tempo depois da sua morte são momentos em que ele não existe, o tempo depois da sua morte é o tempo do qual a sua morte o priva. É o momento em que, se ele não tivesse morrido, estaria vivo. Por outro lado, o seu nascimento, quando ocorre, não lhe acarreta a perda de nenhuma vida. O tempo anterior ao seu nascimento não é o tempo em que o seu nascimento subsequente o impede de viver. Assim, a inexistência pré-natal de alguém não pode ser atribuída à inexistência póstuma. O segundo erro diz respeito à origem do medo da morte. Costuma-se dizer que aqueles que se opõem à morte cometeram o erro de tentar imaginar como é estar morto, levando à convicção de que a morte é um estado futuro misterioso e aterrorizante. Isto é logicamente impossível, pois não há nada para imaginar quando as faculdades mentais de alguém foram desligadas. As pessoas que têm medo da morte, neste sentido, confundem estar mortas com um estado consciente, pois é fácil imaginar-se, de fora, nessa condição, mas nunca se pode experienciar isso. Há uma dificuldade, no caso da morte, sobre como o suposto infortúnio pode ser atribuído a um sujeito. Há dúvidas sobre quem é o seu sujeito e quando ele o sofre. Epicuro escreve: a morte não nos diz respeito, porque enquanto existirmos, a morte não estará aqui. E quando isso acontece, não existimos mais. Enquanto uma pessoa existir, ela ainda não morreu e, uma vez morta, ela não existe mais, portanto, parece não haver momento em que a morte possa ser atribuída ao seu infeliz sujeito. Portanto, o medo mais razoável que as pessoas têm é a dor que experimentam antes da morte. Assim, não se deve temer a própria morte, mas sim as possíveis formas de morrer.
Ernest Becker, autor de The Denial of Death, foi diagnosticado com câncer de cólon e morreu 2 anos depois, aos 49 anos. Ele recebeu póstumamente o prêmio Pulitzer por esta obra literária, ganhando maior reconhecimento. Becker diz-nos que nascemos num mundo que é aterrorizante e que a nossa motivação básica é a nossa necessidade biológica de controlar a nossa ansiedade básica, de negar o terror da morte. Ele escreve: "Este é o terror, ter emergido do nada, ter um nome, consciência de si mesmo, sentimentos interiores profundos, um anseio interior excruciante pela vida e pela autoexpressão, e com tudo isso ainda por morrer, o terror da morte é tão avassalador que conspiramos para mantê-lo inconsciente." A primeira linha de defesa que nos protege da dolorosa consciência do nosso desamparo é a mentira vital do caráter. Toda criança toma emprestado o poder dos adultos e cria uma personalidade introjetando as qualidades do ser divino. "Se eu for como meu Pai Todo-Poderoso, não morrerei", ou a criança busca autoextensão ou o que Becker chama de o significado cósmico. Isto expressa o destino trágico do homem, ele deve justificar-se desesperadamente como objeto de valor primário no universo, ele deve se destacar, ser um herói, dar a maior contribuição possível à vida mundial, mostrar que conta mais do que qualquer coisa ou pessoa. O problema do heroísmo é o problema central da vida humana. É a combinação do narcisismo organísmico e da necessidade básica de autoestima que cria uma criatura que deve sentir-se um objeto de valor primário, como condição de sua vida. Construímos armaduras de caráter que nos fazem sentir seguros e capazes de fingir que o mundo é administrável. Mas o preço que pagamos é alto, a vida nos escapa enquanto nos amontoamos dentro da fortaleza defendida do caráter. A ironia da condição do homem é que a necessidade mais profunda é estar livre da ansiedade da morte e da aniquilação, mas é a própria vida que o desperta, e por isso devemos evitar estar plenamente vivos. A sociedade fornece a segunda linha de defesa contra a nossa impotência natural, criando um sistema de heróis que nos permite acreditar que transcendemos a morte participando em algo de valor duradouro. Alcançamos a imortalidade ersatz sacrificando-nos para estabelecer uma família, para acumular fortuna, para escrever um livro e assim por diante. Dado que a principal tarefa da vida humana é tornar-se heróico e transcender a morte, cada cultura deve fornecer aos seus membros um intrincado sistema simbólico que é secretamente religioso. Nossos projetos heróicos são os meus deuses contra os seus deuses, meu projeto de imortalidade contra o seu projeto de imortalidade. O narcisismo básico do homem é o que mantém os homens marchando para o fogo a queima-roupa nas guerras, e no fundo, a pessoa não sente que vai morrer, apenas sente pena do homem que está ao seu lado. Becker nos aconselha a contemplar a morte. Cultivar a consciência da nossa morte leva à desilusão, à perda da armadura do caráter e a uma escolha consciente de resistir face ao terror. Este é o caminho do herói existencial, que difere da pessoa comum. Em vez de se esconder nas ilusões, ele vê sua impotência e vulnerabilidade. Vivendo com a consciência voluntária da morte, o indivíduo heróico pode escolher entre se desesperar ou dar um salto de fé. O homem não pode suportar a sua própria pequenez, a menos que consiga traduzi-la em significado no maior nível possível. Becker indica, no entanto, que a verdade sobre a necessidade de heroísmo não é fácil para ninguém admitir, e por isso disfarçamos a nossa luta acumulando números numa caderneta bancária para refletir privadamente o nosso sentido de valor heróico. Tornar-se consciente do que alguém está fazendo para conquistar seu sentimento de heroísmo é o principal problema autoanalítico da vida. Os estoicos, por outro lado, não acreditam no terror da morte. É um processo natural e não deve ser temido. Eles praticaram memento mori, meditar sobre a mortalidade, para lembrar que todos nós temos que morrer. Marco Aurélio escreve: pense em si mesmo como morto. Você viveu sua vida. Agora pegue o que sobrou e viva adequadamente. A morte permite viver plenamente a vida. Pois não é a morte que um homem deve temer, mas sim nunca começar a viver. Para os estoicos, a morte não causa ansiedade ou é emocionante, ela faz parte da natureza. Epicteto escreve: tenho que morrer. Se for agora, bem, então eu morro agora, se for mais tarde, então agora vou almoçar, pois já chegou a hora do almoço, e morrendo cuidarei disso mais tarde. Se cada segundo conta como morrer, isso permite não considerar nada garantido nesta vida e mergulhar totalmente, tendo consciência de que a vida é temporal.
Isto também nos permite focar nas coisas que realmente importam e percorrer constantemente a lista daqueles que sentiram raiva intensa de alguma coisa, os mais famosos, os mais infelizes, os mais odiados, os mais o que quer que seja. E pergunte, onde está tudo isso agora? Fumaça, poeira, lenda ou nem mesmo lenda? E como são triviais as coisas que tanto desejamos. Nietzsche também abraça e celebra a morte e fala sobre a morte livre. Ele escreve, muitos morrem tarde demais e alguns morrem cedo demais. A doutrina ainda sou estranha, e morra na hora certa. Com certeza, como poderia a pessoa que nunca vive na hora certa morrer na hora certa? Oxalá ele nunca tivesse nascido. Assim aconselho o supérfluo. Todos consideram a morte importante, mas a morte ainda não é uma festa. Até agora as pessoas não aprenderam a consagrar as mais belas festas. Eu lhe mostro a morte consumada que se torna um aguilhão e uma promessa para os vivos. O consumado morre à sua morte, vitorioso, rodeado de quem espera e promete. Assim, deveríamos aprender a morrer, e não deveria haver nenhum festival onde tal pessoa moribunda não fizesse juramentos aos vivos. Nietzsche estabelece uma visão da morte correta que se escolhe livremente e que ocorre no momento certo. A morte deve ser uma consumação da vida, dignificada por um significado e propósito que emanam da vida que está terminando. Em contraste, ele escreve sobre os pregadores da morte, ou pregadores da morte, e a terra está cheia daqueles a quem se deve pregar a renúncia à vida. Há aqueles com tuberculose na alma, e dificilmente nascem quando nascem. Começam a morrer e anseiam por doutrinas de cansaço e renúncia. Eles gostariam de estar mortos e devemos acolher o seu desejo. Tenhamos cuidado para não acordar os mortos e perturbar estes caixões vivos. Encontram um doente ou uma pessoa muito idosa ou um cadáver, e logo dizem, a vida está refutada. Nietzsche rejeita a melancolia de encontrar um doente ou uma pessoa muito idosa ou um cadáver, como um repúdio à vida. Ele ilustra a maneira pela qual os homens vivos podem estar ou efetivamente ou mortos. Existem outras formas de morte além de deixar de estar fisicamente vivo. Existem os mortos-vivos, aqueles que evitam as exigências da existência através da fuga para o trabalho e da renúncia à vida. Sócrates, o fundador da filosofia ocidental, pode muito bem ser alguém que praticou o morrer na hora certa. Aos 70 anos, ele foi condenado à morte. O oráculo de Delfos, que encontrou na expressão "conhece-te a ti mesmo" a soma da sabedoria humana, declarou que não há ninguém mais sábio que Sócrates. Assim iniciou a sua missão de educar as pessoas, com a sua famosa ironia, sei que não sei nada. Ele era conhecido como o Moscardo de Atenas, fazendo perguntas após perguntas para expor as contradições nos pensamentos e ideias das pessoas. Foi uma tentativa de usar a reflexão crítica para questionar crenças e formas de pensar tradicionais. Isso é conhecido como método socrático. Conforme descrito na Apologia de Platão, Sócrates foi condenado à morte por beber cicuta por impiedade contra o panteão de Atenas e por corromper a juventude. No julgamento, ele declarou a sua famosa máxima, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Foi-lhe dada a oportunidade de viver no exílio, mas recusou. Ele passou seu último dia na prisão com seus amigos visitando-o e oferecendo-lhe uma oportunidade de fuga, que ele recusou. Suas enigmáticas palavras finais foram: Criton, devemos um galo a Asclépio. Pague e não negligencie. Sócrates está agradecendo ao deus Asclépio por curá-lo da doença da vida pela cura da morte. O galo, que proclama esperançosamente o novo dia que se aproxima, simbolizava o renascimento e a vida após a morte para os antigos gregos e era a oferenda ao deus da cura Asclépio. Sócrates está simplesmente agradecendo e apontando para a vida após a morte. Ele invoca o único Deus conhecido por reviver os mortos, que Sócrates sugere com suas últimas palavras já ter ajudado a curar o próprio Sócrates e seus seguidores da febre da vida terrena. Ele diz aos seus amigos para trabalharem para purificar as suas almas, para servirem os outros com compaixão e para dedicarem as suas vidas à saúde da comunidade. Carl Jung acredita que é preciso estar tão pronto para viver quanto para morrer. Ele escreve: a morte é psicologicamente tão importante como o nascimento e, tal como ela, é parte integrante da vida. Como médico, faço todos os esforços para fortalecer a crença na imortalidade, especialmente com pacientes mais velhos, quando tais questões se aproximam ameaçadoramente.
Pois, vista na perspectiva psicológica correta, a morte não é um fim, mas uma meta, e a inclinação da vida em direção à morte começa assim que o meridiano é ultrapassado. Toda a psicologia de Jung se baseia na existência de oposições psíquicas na psique humana. Ele enfatizou a necessidade de manter a tensão dos opostos. A morte é inevitável. E pensar o contrário é viver em negação e viver contra os próprios instintos. Jung critica a cultura contemporânea em sua unilateralidade em relação a esse par de opostos, com nosso foco quase completo na vida e na negação da morte. Ele nos diz para nos prepararmos para a segunda metade da nossa vida. Mas como devemos enfrentar a morte quando envelhecermos? Ele escreve: a morte é um interesse importante, especialmente para uma pessoa idosa. Uma pergunta categórica está sendo feita a ele e ele tem a obrigação de respondê-la. Para este fim, ele deveria ter um mito sobre a morte, pois a razão não lhe mostra nada além do poço escuro em que ele está descendo. O mito, porém, pode evocar-lhe outras imagens, imagens úteis e enriquecedoras da vida na terra dos mortos. Se ele acredita neles, ou os cumprimenta com alguma credibilidade, ele está tão certo ou tão errado quanto alguém que não acredita neles. Mas enquanto o homem que se desespera marcha em direção ao nada, aquele que depositou sua fé no arquétipo segue os rastros da vida e vive até a morte. Ambos, é certo, permanecem na incerteza, mas um vive contra os seus instintos, o outro com eles. Um mito não é algo que criamos racionalmente, mas sim através da observação da nossa vida psíquica, através da imaginação ativa, sonhos, intuições e sincronicidades ou coincidências significativas. O processo de individuação ao longo da vida traz os conteúdos inconscientes para a consciência, mudando o foco do ego para o self. Jung relata suas visões que se seguiram à sua experiência de quase morte. Enquanto estava à beira da morte, ele se viu no alto do espaço e notou um grande bloco de granito flutuando no espaço, que tinha um templo. Ao aproximar-se dos degraus que conduziam ao templo, Jung experimentou uma coisa estranha, ou eu consistia na minha própria história e senti com grande certeza, isto é o que sou. Esta experiência deu-me uma sensação de extrema pobreza, mas ao mesmo tempo de grande plenitude. Não havia mais nada que eu quisesse ou desejasse. Eu existia de forma objetiva, e eu era o que fui e vivi. No início predominou o sentimento de aniquilação, ou de ter sido despojado ou saqueado, mas de repente isso não teve importância. Tudo parecia ter passado. Não havia mais arrependimento de que algo tivesse caído ou sido levado embora. Pelo contrário, eu tinha tudo o que era, e isso era tudo. Ao aproximar-me do templo tive a certeza de que iria entrar numa sala iluminada e ali encontraria todas aquelas pessoas a quem na realidade pertenço. Lá eu finalmente entenderia em que nexo histórico eu ou minha vida nos encaixamos. Eu saberia por que nasci e para onde minha vida estava fluindo. Jung então viu uma imagem de seu médico dizendo-lhe que ele deveria retornar à Terra, e suas visões cessaram. Comparado com a liberdade que sentiu na sua visão, viver parecia uma prisão, de volta ao sistema de caixas. Durante o dia Jung ficava deprimido, porém, à noite era levado pelo êxtase, por visões que lhe proporcionavam a experiência de o odor da santidade, um pneuma de santidade inexprimível no quarto, cuja manifestação era o Mysterium Coniunctionis. O último grande trabalho de Jung foi, na verdade, chamado Mysterium Coniunctionis, concluído em seu 81º ano, sobre a síntese dos opostos na alquimia e na psicologia. Ele escreveu: somente com Mysterium Coniunctionis minha psicologia se situou definitivamente na realidade e foi historicamente cimentada como um todo. Com isso minha tarefa foi concluída, meu trabalho concluído e realizado. No momento em que alcancei meu objetivo, acessei os limites mais extremos do que foi concebido cientificamente para mim, o transcendente, a essência do próprio arquétipo, além do qual não é mais possível expressar mais nada no aspecto científico. Anos mais tarde, Jung pôde relembrar suas visões e dizer: é impossível transmitir a beleza e a intensidade da emoção durante essas visões. Foram as coisas mais tremendas que já experimentei e não um produto da imaginação. As visões e experiências foram totalmente reais, não havia nada de subjetivo neles, todos eles tinham uma qualidade de objetividade absoluta.